e que, de fato, nós somos apenas frágeis instrumentos. Nós, falando de forma humana, não temos capacidade alguma de anunciar o Evangelho, de sermos testemunhas de Cristo. O que nos capacita, o que nos ajuda a testemunhar o Evangelho de Cristo é a ação do Espírito Santo em nós. É a ação do Espírito Santo na igreja. É ela quem guia, é ela quem orienta. É o Espírito Santo quem fortalece, é o Espírito Santo quem move a igreja para que ela dê testemunha de Cristo. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos dar um passo à frente no anúncio do Evangelho. E claro que tudo aquilo que fazemos porque primeiro o Espírito Santo fala em nós e por nós. E se eu falo pelo Espírito Santo, se eu estou de fato imbuído do Espírito Santo, eu anuncio a Cristo. Se eu não estou, se eu não me permito, se eu não deixo com que o Espírito Santo fale em mim, eu faço qualquer coisa, menos anunciar a Cristo. Menos anunciar a Cristo. Se o Espírito Santo não age em mim, e eu não me permito que este Espírito Santo haja em mim, eu posso realizar tudo, menos a missão de Cristo. Menos a missão de Cristo. Por isso que se faz necessário com que nós tenhamos a capacidade de nos permitir que o Espírito Santo nos molde, nos oriente, nos conduza para realizar o projeto de Deus. Foi isso que os primeiros apóstolos fizeram. Eles, claro, foram totalmente atraídos por Cristo, por sua vida, por seu modo de ser, mas depois da morte e ressurreição, quando o Senhor ressuscita, o que é que faz com que os discípulos saiam para anunciar o Evangelho? O Espírito Santo. Foi depois de soprar sobre eles o Espírito Santo que eles se sentiram fortalecidos para anunciar que Cristo havia ressuscitado, para anunciar o seu Evangelho. Foi o Espírito Santo que os ajudou a testemunhar a Cristo. E assim nós devemos também desenvolver em nós constantemente esta consciência de que nós somos apenas instrumentos de fato na mão de Deus. E é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos capacita pela graça e força do Espírito Santo para realizar o seu projeto. Então tudo aquilo que fazemos, se eu sirvo no altar, se eu sou ministro da Eucaristia, se eu leio bem, se eu faço o seu... é tudo por graça e obra do Espírito Santo. Eu não faço por mim. Eu não faço para o meu bem. Eu não faço para me exaltar. Não. Eu faço para serviço e para que o reino de Deus se realize. Se eu faço para me exaltar, se eu faço achando ou desejando ser glorificado, eu estou errado, equivocado na missão. Eu preciso repensar. Eu preciso me permitir que o Espírito Santo haja em mim para que, de fato, eu tenha essa consciência de que nós somos apenas discípulos de Cristo e é Ele o dono da missão. É Ele o dono da igreja. E nós contribuímos com as diferentes vocações às quais o Senhor nos chama a realizar e o Espírito Santo nos capacita para realizar tal missão. Isso é o que fala o Evangelho, melhor dizendo, a leitura de hoje. A igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Barnabé, Simão, o negro, Lúcio de Cirene, Manaé, todos. Mas quem realiza, de fato, é quem? O Espírito Santo. É a oração. É a comunidade que ora. Nós devemos nos dispor a rezar constantemente para que o Espírito Santo discirna em nós. É a oração que vai me ajudar a discernir a missão que eu tenho que realizar. É a oração que vai me ajudar, vai iluminar o meu agir pela graça do Espírito Santo. Nunca devemos perder esta consciência em nossa vida. Nunca. Senão a gente perde e se perde no desejo de realizar o reino de Deus entre nós. E depois, Jesus, mais uma vez, no Evangelho de João, quer dizer, quem crê em mim? Todo aquele que crê em mim, de fato, mas crer de verdade. E o crer está diretamente ligado com o agir. O que vai dizer que eu creio em Cristo, que eu sou cristão, é o modo como eu vivo. É a maneira como eu pratico esta opção pelo Cristo. É este crer que se dá, claro, de forma no intelecto, na cabeça, na mente, no coração. Mas isso deve ser expressado na maneira como eu vivo. E claro que o Senhor mesmo diz que todo aquele que crer nele, todo aquele que tem
Cristo como seu Salvador, este já possui a vida eterna. Este já possui a vida eterna. Porque ele entrega-se por nós para nos dar esta vida eterna. E uma vez que ele nos dá esta vida eterna, nós devemos abraçar com a nossa fé. É como diz Santo Agostinho: eu entendo para crer e creio para entender. É a fé e a razão que vivem unidas de mão dadas e que me capacita para compreender melhor a minha fé. E uma vez que eu compreendo melhor esta vida eterna, eu vivo. E às vezes nós pensamos que a vida eterna só se dá quando a gente morre. Só se dá quando a gente morre. Não. A vida eterna se dá, já começa aqui. O que eu vou viver lá, inicia-se aqui. O viver esta vida eterna é parte daquilo que eu já realizo, que eu já faço a experiência no dia a dia das minhas realidades. O céu que eu desejo, a vida eterna que Jesus nos promete, já é iniciada com a minha vivência diária aqui neste mundo. Lá vai confirmar aquilo que eu vivo aqui. Se eu vivo aqui de forma desregrada, se eu vivo aqui de forma que não condiz com o Evangelho de Cristo, não esperemos que quando morrer vamos para lá, não. Não esperemos. E como ele mesmo disse, eu não julgo. É o meu Pai quem julgará por aquilo que você vive, por aquilo que você pratica, pelo modo como você age. É Ele quem julgará. E Ele julgará a partir da experiência que você tem, a partir da sua prática, a partir do seu modo de viver. É o que o Senhor quer nos dizer. Sempre. Para que a gente tenha a capacidade de compreender de fato o que vai determinar ter a vida eterna ou não, sou eu mesmo. É a minha prática pessoal, familiar e comunitária que vai dizer da participação ou não nesta vida eterna que todos nós queremos, que todos nós buscamos, que todos nós almejamos. Mas chegará o momento que o Senhor nos julgará, sobretudo por aquilo que nós realizamos. Se eu fiz o bem, se eu amei, perfeito. Não são as muitas missas que eu participo, não. Viu? Porque se eu participo de todas as missas e tenho um coração rancoroso, odioso, miserável, eu não vou para o céu, não. Não pensemos nós. Não pense você que se você tiver o coração rancoroso, odioso, faz inferno na vida de todo mundo, fala mal de Deus e do diabo. Mas não, porque eu participo da missa, eu vou para o céu. Não. Se você não tiver um coração bondoso, que condiza com aquilo que Deus deseja, não é porque você participa da missa, porque você reza o terço, porque você acorda 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, porque você faz novena para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se você não tem um coração bom, de nada adianta. O levantar 4 horas, o participar da missa todos os dias, o fazer as devoções, devem me ajudar a desenvolver em mim a proximidade com o Evangelho, com a vida de Cristo e viver. Como dizia a mulher: padre, a missa da graça. Eu dizia para ela: minha querida, vocês celebraram missa católica. Porque toda missa é missa da graça, viu? Toda missa é missa da graça. Não é a missa da graça que vai nos colocar no céu, não. Ela está até lá no fundo rindo e falando. Não é a missa da graça, não. A missa da graça contribui à medida que o meu coração, de fato, se permite que as minhas atitudes falem desta graça que eu desejo. Se eu desejo a graça, eu tenho que viver para que essa graça aconteça em minha vida de fato. Se eu desejo a graça, eu tenho que procurar viver o Evangelho a partir desta graça, que já é uma graça na nossa vida. Se eu desejo a graça, eu tenho que buscar na Eucaristia ser alimentado e fortalecido para viver esta graça, que é a própria Eucaristia, que é o próprio corpo de Cristo, que se entrega livremente para mim. Porque se eu não vivo, não adianta eu participar da missa e dizer: meu Deus do céu, eu vou para a missa da graça. Mas se eu não tenho esta graça, se eu não, com a minha atitude, se eu não desejo possuir esta graça, o desejo da intimidade com o Senhor, o que vai me dar a graça é a intimidade com Cristo, é a intimidade com Ele, na missa, na oração pessoal, na oração familiar, na devoção que eu faço, em tudo aquilo que eu faço em vista da graça operante em mim, que Deus dá a todos nós. Agora eu preciso abraçar esta graça verdadeiramente. Eu preciso abraçar verdadeiramente.
É isso que eu tenho que desenvolver, essa consciência constante em minha vida. Porque a graça não é uma mágica. A graça de Deus não é mágica. Porque se fosse uma mágica, não precisaríamos celebrar ou estar aqui. A graça de Deus não é. Cristo não é um guru. Cristo não é um guru. E Cristo não é um fantoche. De jeito nenhum. Ele é a graça plena de Deus em nossa vida. Ele dá-se. A vida que ele entrega é a graça plena para nós. A Eucaristia é a graça por excelência em nossa vida. Por isso que eu dizia à senhora, quando me perguntava, padre, vai ter a missa da graça? É a missa da graça? Eu digo, olha, eu não sei, eu não compreendo. Né? Eu sei celebrar a missa católica, que já é uma graça. A missa em si, toda missa é missa da graça. E eu digo isso porque eu já disse, inclusive, em outra comunidade aqui de vocês. Toda missa é missa da graça. Porque a missa por si só é a graça de Deus operando como sacrifício no seu altar que se entrega por nós. Por isso que toda missa é graça em nossa vida. E aí, se eu venho participar da missa da graça, eu tenho que me permitir com que esta graça realize-se em minha vida. Se eu tenho o coração fechado, a graça vai chegar, vai bater na minha testa e vai voltar. Porque não achará espaço para operar. Se eu faço da vida do outro inferno, a graça nem chega, nem bate. Da porta mesmo volta. Se eu tenho uma língua ferina, a graça nem se aproxima. Se eu faço da vida do outro inferno, a graça nem chega, nem adianta vir para a missa da graça. Primeiro se converta. E aí sim, quando você se converter, ok, aí a graça vai operar em você. Ok. Houve conversão de vida? Pronto. Para que graça maior do que a conversão concreta de vida? Aí a graça de Deus opera. Quando alguém diz, eu me converti, eu tinha um coração rancoroso, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Eu odiava fulano, hoje não odeio mais, eu amo. É a graça de Deus que operou. Se eu tinha uma língua terrível, ferina, que falo de Deus e do diabo, paro de falar. É a graça de Deus que operou, porque se converteu. Aí é a graça de Deus. É aí que realiza-se a graça de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu entendo, eu não estou aqui, eu entendo que a missa da graça vocês fazem muito bem, obrigado, isso é bom. Mas esta graça tem que dizer, tem que condizer com o meu modo de ser. Ela tem que operar uma mudança na minha vida. Ela tem que fazer com que eu transforme o meu viver, a minha realidade, o meu modo de ser cristão. Porque se eu participo da missa da graça, toda quarta-feira às 20 horas, se eu participo da missa da graça e não mudo de vida, não venha participar. Primeiro se converta. Depois que você se converter, agora sim, eu estou com a graça em minha vida, porque agora eu me converti, estou disposto a abraçar a Cristo e o seu projeto.